Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, mais um sábado maravilhoso para a honra e a glória do nosso Deus maravilhoso. E nós que somos esse canal que decidiu, viu, meu querido, falar das verdades mais nobres que a gente já escutou na nossa vida, apresenta hoje um novo convidado. Mas não antes de dizer para você que esse que vos fala é o Renato Zóia, e ali atrás nos bastidores estamos com a alma do negócio ali, o Edson. Opa, aí, Edson. Estamos aqui. Isso. E esse canal que diz para você que Deus é bom todo tempo está aqui todos os sábados às 7 horas, como vocês já sabem. Espero que vocês estejam gostando. Sábado passado a gente teve também um convidado muito legal e eu vi que vocês curtiram, eu recebi várias mensagens, obrigado pelas mensagens de vocês. Os comentários ali também foram muito legais, muito obrigado. Inclusive ele vai voltar mais aqui. Essa galera que vem aqui, agora eles estão lascados, que eles vão ter que voltar muitas vezes. Esse aqui, vocês vão conhecer ele hoje. Ele é doido demais, mas a gente se conheceu e já bati logo com ele, assim, deu uma coisa legal. E aí, hoje a gente tem a honra de receber aqui no Todo Tempo Pastor Tiago Lessa, da Adventista Central de Curitiba. Então, meu filho, fica aí que vem suco bom, vem coisa boa aqui desse nosso querido pastor, que eu vou deixar que ele se apresente para vocês, tá bom? Mas ô glória, né? Seja bem-vindo, Tiagão. Muito obrigado, rapaz. Depois dessa apresentação aí, eu fico até preocupado, meu irmão. Fique não, cara. Você é um cara abençoado, pô. Mas assim, cara, é um prazer estar aqui, viu? Muito obrigado pelo convite. Eu lembro muito bem, cara, a primeira vez que a gente se viu lá no Insight, né, mano? Parece verdade. Que o negócio se conectou ali, a gente ficou trocando uma ideia na fila ainda, cara, né, mano? Nossa, louco cara, demais. Isso é top, top. Como você falou, irmão, meu nome é Tiago, estou trabalhando como pastor ali da Central de Curitiba, da área jovem. E, cara, é um prazer estar aqui com vocês, participando desse momento muito top. E o que nós esperamos aqui é que Deus, cara, se manifeste aqui, o Santo Espírito na nossa vida. E também na vida de vocês que nos acompanham aqui, né? Vocês que estarão aí também participando deste momento com a gente. Deixe aí sua mensagem, até mesmo seu pedido de oração, né? Diga de onde você é. O importante é a gente criar conexões, independente de cidade, país, independente até mesmo de placa de igreja, meu irmão. Com toda certeza, o negócio é a Thiago. gente estar junto, ligado no Espírito Santo, com a fé em Cristo Jesus, pela misericórdia do Senhor. E juntos aqui, meu irmão, unidos, porque nós cremos e acreditamos que haverá só um rebanho, um só pastor, em nome de Jesus. É esse dia que nós tanto aguardamos, né, Zóia? Tô até arrepiando aqui. Glória. Falei que o cara é bom, mas fica aí, não vai embora não. Tem muita coisa pra vir aqui. Verdade, meu E o irmão. Espírito vai fluir entre nós. O Thiago falou aí, espero que o Espírito flua aí também com vocês, porque esse momento ele é único demais, né, Thiago? Caramba. Thiago, não tem uma parada, mano, antes de você entrar no tema? Às vezes o Espírito tá fluindo e a pessoa, às vezes, ou o Espírito quer te falar alguma coisa, ou ele te dá uma vontade de ler uma passagem, ou ele te traz uma coisa dele, um ensinamento dele. E aí, às vezes, tem gente que deixa esse momento passar, né, Thiago? Fala, daqui a pouco eu vejo isso. Mano, e cara, aí o momento passa, não tem uma parada assim? Tem. É incrível que o Espírito de Deus, cara, ele trabalha de uma maneira ilimitada. Não tem como a gente querer padronizar ou rotular. O Espírito trabalha dessa forma ou daquela outra forma. Cara, o Espírito, ele age, meu irmão, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, ele dá dons, ele faz o que ele quiser, meu irmão. E o interessante é que tudo que ele faz é só para um único objetivo, que é a edificação do corpo de Cristo, a igreja, Amém. A salvação em Cristo Jesus. Sim. Cara, eu fico abismado quando a gente conversa com a galera, principalmente quem, cara, se converteu. E quando ele chega assim contando, meu, Espírito Santo falou comigo dessa forma. O Espírito Santo falou comigo de outra forma. Cara, é diferente, irmão. Ele age do jeito dele, da forma dele, só que de uma maneira individual. Muito pessoal, muito pessoal. Independente se você é cristão de berço,
se você é quarta, quinta, sexta geração de cristão no lar, independente se você nunca foi cristão e alguém chegou até você, cara. Verdade. Meu irmão, é sonho, é pessoas falando. É o próprio Espírito movendo você de alguma maneira. Vou te falar. Manda. Já faz um tempo, cara, que o Espírito Santo tá falando comigo. E Deus querendo me levar pra um ministério, cara, que eu tô relutando demais. Demais, assim. Porque eu sou tímido por natureza, cara. Eu tenho as minhas dificuldades ali. Não parece, cara. A gente tá aqui na luta. Olha. E daí o que acontece? Só pra você ter uma noção, quando eu fui pro seminário, a primeira vez que eu preguei já estava no 2º ano de seminário. Tá. E daí o que eu fazia? Quando me chamavam pra pregar, mano, prega no meu lugar, deu ruim aqui, sabe? Tá brincando, você ficava com medo, mano, de ficava fato, muito assustado. Demais. E tudo aquilo ali canalizava no meu estômago, cara. Eu ficava muito nervoso. Tiago, então, por exemplo, eu chegava pros caras e falava assim, cara, quer me convidar? Beleza. Pelo menos com 1 mês de antecedência. Pra me preparar, mas claro, a gente tem que estar preparado o tempo todo. A pregação, ela tem que ser diária, né? Mas a gente tem que estar ligado o tempo todo. Mesmo você sentindo isso tudo, você ainda tinha vontade de fazer? Tinha. Mesmo com às vezes não conseguindo. Tinha. Você tá igual Moisés, né, cara? Meu irmão, tô falando. Deus falou, tu vai libertar o povo. Você chamou o cara errado. Não sei nem falar. Meu, rapaz, eu ficava assim, Daí eu cheguei pros meus pais, né? Falei assim, olha... então, Deus tá me chamando pra ser pastor e tal. Tô sentindo no meu coração isso desde criança, mano. Desde criança. Olha só. E daí minha mãe chegou e falou assim, filho, o negócio é o seguinte, pastor fala em público, ele prega, mas você é todo tímido. Ela falou assim, eu desconheço um pastor que não prega. Daí eu falei assim, mãe, olha, eu não sei como. Eu não sei nem por onde começar. Entendi. Mas eu sei que Deus tá comigo, tá me chamando pra isso daí. E minha mãe falou, não, tamo junto. E foi uma luta, cara. E foi um processo, a gente vai vencendo, vai orando, vai chorando, vai clamando, vai jejuando, vai suplicando. É uma luta, irmão, é uma luta. Você passa, assim, por um processo bem desafiador. E os teus pais, eles já eram? Já eram da igreja e tudo? Já. Ah, entendi. O que facilitou, isso, né? Sou a 4ª geração da adventista da família, né? Isso começou pelo meu bisavô, veio ouvindo e tal. Entendi. E daí, cara, a gente vai vencendo etapas. Eu tenho muito que aprender, muito que, cara, crescer, aperfeiçoar e várias outras coisas. Sem querer te cortar, mas já cortando, não, mas favor, que tem a ver também. Tamo junto, é isso aí, mano. Mas eu tava perguntando pra você sobre o lance de quando a pessoa ela percebe que o Espírito quer dizer algo pra ela. Acontece com você, ou você já ouviu alguém dizer que tipo assim, cara, eu senti uma coisa, aí eu não fiz. Aí depois eu fui lá ver, mas não foi a mesma coisa mais. Por exemplo, Deus, ele te fala alguma coisa de alguma palavra que você estava meditando nela, pensando, e ele te dá uma revelação daquela palavra. Um entendimento diferente e tal. Quando você, naquele momento que o Espírito está trazendo essa unção para você para e dá atenção ao Espírito, é como se você começasse a fluir com ele e desse aquele tempo para ele acabar de revelar para você o que ele quer. Mas tem hora que o Espírito vem querendo e a pessoa não estando sensível ou entregue o suficiente, deixa passar esse time. Você não acha que às vezes a pessoa ela perde um pouquinho o time com quando o Espírito quer trabalhar? Ou você acha que o Espírito ele chega e faz a pessoa fazer mesmo quando a pessoa não dá esse espaço? Então, eu já ia chegar lá, viu? Era a continuação aqui do negócio. É dentro dessa linha. Tu ia chegar na sua história. Chegar perfeitamente, usar como exemplo, né? Tá, então vai. Então, ou seja, foi passando etapas, fui trabalhando. É como se Deus falasse assim, filho, você está aí tranquilo, você está na tua zona de conforto. Agora eu quero te levar para um lugar diferente, algo que você não está acostumado. Tá. E daí eu vim para a Central de Curitiba, dentro de uma área, cara, que eu não tenho habilidade. Tá. Que é a tal das lives. Tá. A tal da comunicação, gravações. Que é o que você tá fazendo aqui, né? É o que eu tô fazendo aqui, entendeu? Sim. Daí, o que acontece? E Deus falando comigo, meu filho, eu quero que você comece a falar com o povo aí. Tá. E daí o que acontece, mano? Cara, Senhor, até aqui eu cheguei. Até aqui eu consegui ir. Mas eu acho que daqui pra frente vai ser um pouco diferente.
vai ser um pouquinho além. Senhor, eu sei que é uma barra, eu sei que é difícil, mas Senhor, me deixa aqui, tá tranquilo aqui. E o Senhor aqui, não, eu quero que você faça isso. Daí o que acontece? Eu tenho amigos em Paranaguá, sou de Paranaguá. Tá, você é de Paranaguá. Né? Então assim, eu cresci, me criei com a galera ali do bairro. Tá. Toda a galera e tal. E daí quando eu cheguei lá, a galera, eles começaram a falar: Thiago, ei, não para de fazer vídeo, mano. Porque assim, ali na central a gente prega, depois eles fazem o story, os reels, né? Os reels. Sei. E daí esses reels são compartilhados. E a galera, eles começaram: cara, não para, porque nós estamos acompanhando seu vídeo. Não para, que nós estamos acompanhando o que está acontecendo contigo, cara. Isso tem sido edificante pra gente, isso tá crescendo. Amigos que não frequentam nenhuma denominação. Inclusive, se você quiser deixar o contato aí pra galera poder ver. Deixa aí. Pessoal, nós temos ali alguns canais, né? Temos o Instagram dos jovens, dali da Igreja Central, seliga.bro. Nós temos também o Instagram da igreja, IASD Central de Curitiba. E claro, tem o meu também pessoal, Thiago Lessa 7. Tá Lessa com 2 S. Isso, Lessa com 2 S. Procura lá, vai ser benção. Eu tô crescendo. Crescendo não, tô desenvolvendo. Boa. Crescendo também, óbvio, né? Crescendo também. O Edson depois deixa na descrição ali, né? Dos seus contatos dele. Deixa. Tá? Daí, olha só. Aí vou chegar nesse ponto aí que você abordou agora nessa pergunta. Daí, então, cara, assim, os contatos, as pessoas falando, não para. E Deus assim, olha, vai pra essa linha, vai aqui, é isso que eu quero que você faça. É essa linha que eu quero que você siga. Eu quero que você cresça e se desenvolva em outras áreas. E eu ali relutando. E daí, com Deus em oração, eu falei assim: Senhor, como que eu vou gravar se eu não tenho um celular bom? Como que eu vou falar sendo que o meu celular não está captando um áudio legal? E daí comecei a colocar inúmeras objeções. E fui colocando, entendeu? Uhum. Aqui, ó, Senhor, isso aqui, e fui colocando. Quem lê Moisés: Senhor, mas sou pesado de boca e de língua. Eu vou, Senhor? Como assim? E quando a gente pega outras pessoas que Deus chamou, também existe ali objeções. Existe. Cara, eu coloquei uma lista de objeções: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, sendo que eu não tenho isso, não tenho aquilo? Beleza, né? Conversei com Deus, não tinha falado isso pra ninguém, meu irmão. Pra ninguém. Tá. Daí, um sábado, nós estávamos lá na igreja, e logo após o culto, nós havíamos marcado com os jovens um almoço ali na igreja mesmo. Tá. Beleza. Terminou o culto, todo mundo ali comendo e tal, não sei o que. Eu ali, né, cumprimentando a galera, conversando com o pessoal. Daí a minha esposa falou: ó, senta aqui que eu já separei pra você, tudo certinho. Sentei ali com ela e com a galerinha que estava também na mesa. E conversa vai, conversa vem, conversa vai. De repente uma menina pegou e... A gente tava falando sobre ministérios. Mais ou menos isso que você tá comentando agora, sobre o agir do Espírito, né? A gente tava comentando. E daí eu ali quieto, comendo, de repente ela bem assim, bateu na mesa e falou assim: ó, e tem gente que dá muita desculpa pra Deus, viu? Meu irmão, eu não tinha eu não tinha tocado nesse assunto. Ela falou assim: e tem gente que dá muita desculpa pra Deus, viu? Tem gente que Deus tá chamando até mesmo pra fazer um vídeo, pra gravar. Que ela falou isso? Falou. Meu Deus, tô arrepiando. Não, e daí, mano, sabe o que mais? Não, e ela falou séria. E daí eu parei de comer. Meu irmão, eu fiquei até receoso de olhar nos olhos dela. Eu olhei assim, e ela disse assim: pastor, vai dizer que não é. Que tem pessoas que dizem pra Deus: eu não tenho um celular bom. Ela não tava falando pra você. Era o contexto da conversa. Tem gente que fala assim aqui pra Deus: não tem um celular bom, não tem não sei o quê, não tem não sei o quê. Ela falou tudo que você falou. A lista inteira, meu irmão. A lista inteira. Caraca. Eu fiquei quieto. A minha esposa olhou assim pra mim, tipo... Meu irmão, eu fiquei assim... Parado. Cara, paralisado. E daí ela olhou pra mim: o que foi? Eu falei: depois eu te conto. Caraca. E eu tava me segurando ali, mano, pra não chorar, cara. Meu Deus. E eu tô me segurando aqui também pra não chorar, mano, porque o negócio foi muito forte. Foi muito direto, cara. O Senhor falando com você diretamente, me. E ela falou assim: meu irmão. Daí eu olhei pra ela assim e falei: mas o que você sugere então? Daí ela falou assim pra mim: é só começar. Nossa. É só começar.
E é bem assim que Meu Deus irmão, faz mesmo, cara. Ele fala, só vai. Quem Só fez a vai, língua mano. foi eu. Perfeitamente. Então, a pergunta que você fez. Meu irmão, você acha que não tem muita gente aqui que está nos assistindo agora? Que Deus está falando aí no seu coração, meu irmão? É isso. Eu sei que muitas vezes você perde até as noites. Porque o Espírito Santo está te chamando, mas te chamando de uma maneira tão intensa que você fica aí lutando, será que vou, será que não vou? Incomodando, e louvado seja Deus, é que Ele de fato incomoda. Mas Ele nos incomoda, cara, porque Ele quer colocar no nosso coração coisas eternas, irmão. Só que o problema é que a gente fica preso em quem nós somos e esquecemos de quem Ele é. Nossa, E de que Ele pode todas as coisas na nossa vida. E daí eu saí dali, isso, meu irmão, cara. a minha reação: Senhor, me perdoa. Nossa, Senhor, me perdoa. que coisa linda, cara. Irmão, Que coisa mais linda, velho. Ao mesmo tempo, galera, pra gente ver também, assim, eu, Edson, vocês que estão assistindo, que Deus, Ele é um pai maravilhoso, Ele trata da gente. Ao mesmo tempo, Ele tá cuidando daqueles que às vezes estão tentando fazer certo. Estão tentando fazer o que tem que ser feito. Mas às vezes a gente, olhando para as coisas do mundo, olhando para as coisas que estão à nossa volta aqui, para os sistemas como funcionam. Bem disse aqui o nosso querido Tiagão aqui, falando: será que você não está sendo chamado pelo Espírito para fazer coisas, até assim, dentro da sua casa, né, Tiago? Ainda, às vezes, a gente envolve em missões grandes, mas uma missão pequena, às vezes, com o filho, com a sua esposa, com o marido, ou com um vizinho, ou com alguém do teu trabalho, uma atitude, um gesto, uma palavra que você pode dar, um sorriso, um olhar, o jeito que você acolhe aquela pessoa, isso pode mudar completamente como um efeito dominó no dia daquela pessoa, no dia de vários daquele meio, que é o que você falou, que é o que ele está fazendo, com o único objetivo de tudo é chegar nele. E esse exemplo que você contou agora a respeito da tua experiência, na intimidade das suas orações, na sua entrega, no teu caminho com Deus, também traz esse conforto para aquela pessoa que às vezes, Thiago, acha que tá sozinha, mano. E ali, quando aquela moça falou com você, você reconheceu a voz do pastor. perfeitamente. E quando ela falou para você e você reconheceu, rapidamente você falou: meu Deus, onde é que eu tava? O que eu tava pensando, cara? Onde que eu tô com meus olhos? O Senhor veio ali tendo de falar pra mim. Mas, Tiago, às vezes a gente precisa disso aí, cara. Às vezes a gente precisa mesmo que o Senhor mova as coisas de maneira assim tão sobrenatural pra você começar a olhar pra Ele mesmo e falar: esse Deus que tá comigo, Ele não tá comigo só porque eu sei. Ele tá comigo se manifestando ao meu redor também. E aí tem gente que pode perder o bonde. Mas você tava com as anteninhas ali ligadas, né, cara? Quando ela... É que com você, né? Cara, foi muito... direto, né, Thiago? Meu irmão, é que assim, eu procuro ter, assim, um relacionamento com Deus Honesto, né, cara? desde criança. Note, isso daí não é a nível de comparação. Cada um tem o seu momento. É aquilo que a gente acabou ali na introdução falando, que Deus, ele age da maneira que ele quer, da forma que ele quer, ele se revela do jeito que ele quer. Alguns Deus dá sonhos, outros Deus dá visões, outros Deus até escreve na parede. Então assim, Deus, ele age do jeito que ele quer, da forma didática que a pessoa vai compreender aquilo ali. Maravilhoso. E como eu aprendi, nasci num berço cristão, e eu aprendi com os meus pais conceitos bíblicos, coisa linda, entendeu? E eu procurei sempre viver uma vida prática dentro dos ensinamentos bíblicos. Maravilhoso. Então, por exemplo,
Cara, eu pirava na história de Davi. Até hoje. Sim. Sabe? Ficava Quem não, assim, né? nossa, Davi, mano. Sim. Porque, cara, eu tenho algumas coisas parecidas com o Davi. Uma delas é que eu sou caçula também, ele era, né? É verdade. Entendeu? Você é caçula? Quantos irmãos você tem? Somos em 3. Tenho 3. 2, eu sou caçula de 3. Tá. E daí diz que ele era o menor dos seus irmãos. E se você pega Verdade. meus irmãos, eu sou menor também, entendeu? Daí meio que a gente se identificou. E daí eu vi, sabe, aquela história de, nossa, Deus tirou um rapazinho, né? Algo improvável. Totalmente. Algo improvável. Verdade. Pra poder mostrar de fato que é o poder dele. E é assim que Deus faz, irmão. Entendeu? Deus não quer saber, eu tenho PhD, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado. Meu irmão, não é isso. Não é isso. É um coração disposto. Sabe, Deus quer pessoas vazias para que ele se encha do Santo Espírito. E Paulo fala que nós somos vasos, recipientes, somos recipientes de vaso de barro, meu irmão. Por quê? Porque quebra a face, de fato, nós somos assim. E Deus, através da nossa pequenez, ele derrama seu Santo Espírito, tá ligado? E daí a gente, cara, se enche do poder do Espírito e começa a fazer as coisas. A gente entende, meu irmão, o que tá acontecendo não somos nós. É isso. É Deus agindo, é Deus fluindo, é Deus aqui se manifestando. É isso. E daí as palavras vão chegando nos corações e as pessoas vão tendo reações, sabe? E eu, desde criança, sempre, cara, prestando atenção nisso, querendo isso. E daí, quando eu cheguei ali no momento dos apóstolos, criança, meu irmão, eu falei, Senhor, não é possível. Eu acredito que o Senhor ainda age nos nossos dias. E daí a minha oração com Deus quando criança era assim. Edson, né? Edson tá aqui também com a gente aqui. Ô Edson, falar pra você também. Cara, eu era criança e falava, Senhor, não é possível que só aqueles caras podiam fazer o que fizeram. Porque eu não posso fazer, eu também quero fazer. Entendeu? Isso é muito bom, E cara. daí, quando criança, eu via as pessoas doentes, a gente ia fazer visita em lares, casa de idosos e tal, né? E eu olhava aquilo ali e falava, não, agora é o momento. Sabe? Vinha com a mãozinha aqui, pequenininho. Isso, mano. Entendeu? E eu tentava, isso, cara. Senhor, eu tentava, cara, buscar Deus dessa forma. Nossa, Deus velho. dessa forma. E daí, então, desde então, eu tenho, assim, experiências com Deus, cara, um relacionamento com Deus, uma conversa com Deus, sabe, o tempo todo aqui conversando com o Senhor. Não digo pra você que eu tenho uma vida perfeita. Tem vezes que eu erro. Se você tem tivesse vezes... uma vida perfeita, eu ia dizer... Não. Jesus baixou aqui, galera. Não. Cara, Thiago, a gente entende. Deus é misericordioso, O que você tá cara. dizendo. Deus é misericordioso porque tem coisas que... Fala, não, Senhor, não vou fazer. Cara, E daí mas isso que você revelou aqui pra nós é bonito demais, cara. Isso aí que você tá falando, que você era criança e você já tinha essa... Já tinha. Olha, isso é de uma beleza, né, cara? Perfeitamente. Eu vou falar pra você, olha, eu agradeço muito a Deus porque isso pra mim foi a herança da minha família. Então, por exemplo, eu cresci num lar em que minha avó abria a casa dela pra fazer séries de conferência, série de evangelismo. Trazia os vizinhos os vizinhos ali do bairro. Cara, lotava a casa da minha avó. Meu Deus. Daí, nos fundos da casa dela, ficavam as crianças. Historinhas e tal. Então, eu cresci nesse contexto. A minha avó... Meu irmão, a minha avó nunca pregou. Nunca pegou microfone pra pregar. A tua avó pregou sem falar uma palavra. Mas a mulher era a máquina de entregar panfleto, meu irmão. Ixi. Ela chegava pra mim e falava assim, filho, vamos com a avó, eu e minha prima. Daí ela falava assim, filho, você que é menino, então segura a bolsa da avó. Cara, era muito pesada. Só panfleto. A gente ia na rua distribuindo. Então, ou seja, minha mãe, minha avó, então eu via elas, tipo assim, acordando de madrugada pra ir pra vigília de oração. Entendeu? Filho, a mãe não vai estar aqui hoje porque eu e sua avó vamos pra uma casa da irmã lá e a gente vai ficar em vigília de oração. Eu cresci no lar, assim, de jejum, entendeu? Nossa. Note, não volto a dizer, é uma herança que a família trouxe. É uma herança, né, cara? Que me deu. E daí, mediante a isso, irmão, a gente vai absorvendo e praticando isso, né? Porque E vai todo buscando, modo, cara. né, Thiago? Você tem que aprender o caminho por si. Perfeitamente. Olha, você pode ter... É aquele negócio que eles falam, né? Deus não tem neto. Ele só tem filho, né, então, cara? perfeitamente. Não tem geração que deu certo, aí ele olha pra você olhando por outro. Não, é uma relação direta e sem outra via. É você com ele. Embora suas famílias pra trás todas dissessem os caminhos a você, Perfeito. você teve que dizer, eu quero esse caminho agora e eu vou fazer esse caminho por mim mesmo. E aí começa uma jornada ali, que é claro que no seu caso, a fagulha ali no coração já estava acesa, né, mano? Perfeitamente. Mas numa hora ali,
Ninguém mais ia pegar na sua mão e falar, vamos, Thiago, aqui, ó, eu vou te ensinar. Não, teve uma hora ali que você teve que dizer, é isso mesmo que eu quero, cara. Esse Senhor aqui, esse Deus que eu realmente, que eu conheci na minha infância e ainda hoje vejo, é o que eu quero estar até a minha eternidade. Perfeitamente. Né? Tem uma hora ali que você... Zóia, e é isso que acontece. Deus envia mensageiros, instrumentos para chegar até nós. Nossa. E Ele nos capacita, nos ensina e fala assim, meu irmão, tá aqui o caminho. Este é o caminho, daí por ele. E você vai. Pronto. Porque chega um momento que agora é você e Deus e suas cicatrizes, cara. Meu Deus. Esse é o momento. Aí, cara. Então, ou seja, eu recebi de herança da minha família isso. Agora a pergunta é, o que eu vou fazer com essa herança que eu recebi? Pronto. Deixo guardada ou carrego na minha vida de uma maneira prática e para viver dentro dos propósitos do Senhor? Então eu cresci com essa vontade, sabe? Não, eu preciso servir o Senhor. Eu quero servir. E na minha mente só vinha, quero ser pastor, né? Meu irmão, eu não sabia nem ler, cara. Eu chegava pra minha mãe, meu pai me mandou fazer um terno. Eu lembro que eu cheguei no alfaiate e falei assim, ei, pega a sobra do terno do meu pai e faz um pra mim. E daí ele fez um igualzinho, cara, do meu pai. Eu ia pra igreja assim, não sabia nem ler. Carregava a Bíblia, o inário. Nem sabia. Daí eu sentava ali na frente, o pregador chegava lá, o pastor, abre a Bíblia no texto tal, capítulo tal, versículo tal. Daí eu não sabia, né? Chegava, mãe, procura aqui, né? Daí lá minha mãe procurava. Daí eu chegava ali, ficava ali ouvindo, daí o cara falava de novo, eu aqui e tal. E aquilo ali foi crescendo. Mas é interessante é que quando você permite ser usado, quando Deus está contigo ali, Deus tem plano na sua vida, como tem na vida de todos nós, até você que está nos assistindo, Deus também tem plano na sua vida. Ele vai trabalhando. Ele vai trabalhando. Tá escrito, né, Tiago? Vai. É Deus que produz tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. É, irmão, é isso aí, é verdade, tá certo. É que o Senhor, embora uma coisa que você falou que é um coração ali entregue, né, cara? A hora que você bota o coração ali, Deus mesmo começa a gerar uma vontade, um querer. E até que aquilo vire realização, né, cara? Porque ele tá falando que ele faz isso. E foi o que aconteceu. É exatamente as coisas da tua vida. Essa coisa desse querer que você tinha desde criança, cara, de ser pastor. Vê que é uma coisa vinda já de outros... Que nem você sabe explicar, cara. De repente, aquela época ali, você nem sabia por que você queria ser pastor, cara. Você está falando que é desde criança, nem sabia ler ainda. Meu irmão, não tem noção. Sua vida poderia ter mudado completamente. Você poderia ter se tornado um profissional de outra área, mesmo assim, continuar sendo cristão, etc. Sim. Mas aí você vai ver que é isso que você falou, que você estava falando agora há pouco. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para o Edson. Agora, você acha que pro plano de Deus ser efetivo na nossa vida, a gente precisa se entregar, mano? Precisa. Zóia, não só se entregar, mas a gente precisa entender o seguinte. Não é um mar de rosa, irmão. Esse que é o problema. O problema é que a gente muitas vezes fantasia as coisas. A gente quer criar um desenvolvimento, um crescimento com Deus segundo as fábulas e Hollywood. Sei. Meu irmão, a gente tem que entender o seguinte, e é importante que você preste bastante atenção. Deus, quando te chama, antes dele te enviar para a obra que ele quer, ele primeiro vai te matricular no deserto. Porque é lá que começa a escola do Senhor. Não foi à toa que Deus, antes de enviar Moisés para o Egito, enviou para o deserto. Verdade. E Deus levou muitas pessoas para o deserto. É verdade, sim. Porque ali... O próprio José, que foi preso, mano. Perfeitamente. Ficou 2 anos na prisão sem ter feito nada, cara. Perfeitamente. Ou seja, é ali que Deus começa a colocar, carimbar o chamado dele no nosso coração. Nossa, velho. Irmão... Ô, Thiago, você tá falando de um negócio aí, cara. Eu acho que tem muita gente que tá vendo a gente agora. Eu conheço muitas pessoas que nos veem. E algumas delas eu até sei que estão passando por isso, Thiago. Nesse exato momento. Eu mesmo, numa área pessoal, eu tenho vivido sobre isso. E é aí, Thiago, você tá falando de um ponto que é muito real. Que você descobre o que é sofrer pelo nome de Cristo. Porque aí você abandona os seus próprios desejos. Você tem que esperar no tempo dele.
você precisa continuar. Se você ainda não tem a resposta e a sua vida daquele jeito, você não sabe quando ela vai se resolver, assumir e ter coragem suficiente para se manter no deserto até que ele te tire de lá, precisa de um certo poder de decisão e ao mesmo tempo firmar tua fé ali, né? É um teste de fidelidade, né, cara? Demais. Irmão, você não pode sair para fazer a obra de Deus sem ter a marca dele. Isso é bom demais. E um dos objetivos é você se esvaziar. Nossa. Primeira coisa, meu irmão, a gente não consegue se esvaziar sozinhos. É, né? Por mais que você tente, olha, Edson, por mais que você tente também, meu irmão, fazer a obra de Deus, não, Senhor, fazer a obra de Deus, não, Senhor, deixa primeiro eu me esvaziar, meu irmão, você não consegue. O nosso coração é enganoso, nós somos falhos pecadores, sabe por quê? A nossa tendência pecaminosa é sempre pro lado negativo. E quando a gente pega Gálatas capítulo 5, ali vai falar sobre as obras da carne. E diz que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Ou seja, não tem como a gente querer fazer a obra de Deus do nosso jeito, da nossa forma, porque não é assim que funciona. E Deus não vai te usar se for desse jeito. É preciso que você passe pelo deserto para que você entenda que não é sobre você, não é por você, mas é por Deus, para Ele, da forma que Ele quer, porque Ele tem, meu irmão, algo melhor para nossa vida. Nossa Senhora, eu digo para você, sabe por quê, irmão? A minha vida não parou por aí. É isso mesmo, velho. Quando eu cheguei ali pelos 17, 18 anos, passa pelo alistamento militar. Estava no 3º ano já do ensino médio, preparando para fazer a prova de teologia lá no NASP, o NASP, Universidade de São Paulo, Universidade Adventista de São Paulo, é que faz tempo, Universidade Adventista de São Paulo, Engenheiro Coelho. Tem um sotaque meio paulista, né, Thiago? Eu passei por vários lugares, né? Sou natural de Paranaguá, trabalhei em Rio Grande do Sul como comportor, depois estudei no NASP lá em São Paulo, né? E daí fui passando em alguns lugares, Tijucas do Sul, Guaraqueçaba, Curitiba, então a gente meio que vai... É uma salada aqui, né? Pronto. É uma salada. E daí quando chegou ali nos 18 anos, pro alistamento militar, eu e um brother meu, amigo assim, de infância, a gente foi lá. E daí tinha uma fila, lá na Junta Militar em Paranaguá, uma fila. Chegamos lá, a galera saindo, dando risada. Não, porque eu falei pro cara que não queria servir e tal e tal. E meu amigo também, eu e ele tínhamos essa ideia. Nós só vamos chegar lá, falar que não queremos servir, vamos pegar ali a guia pra pagar no banco e depois jurar a bandeira e pronto, acabou. Pegar reservista e vida que segue. Sim, sim. Meu amigo foi na frente, daí ele falou, pô, saiu sorrindo, beleza, já peguei aqui a guia, então vai lá que você vai conseguir. Eu lembro que eu cheguei, o cara estava até meio de mau humor, assim, né? Eu dei um boa tarde. O cara olhou pra mim assim, boa tarde, bem seco, senta aí. Eu sentei, daí ele pegou algumas informações e tal, né? E daí então ele olhou pra mim e falou assim, você quer servir? Olhei pra ele e falei assim, não, não. Deus sim. Ah, não, o tempo todo, né? Deus o tempo todo. Daí quer servir, né? Daí eu falei, pô, agora você até me desconcertou, irmão. Devia ter falado isso, que ministério é esse, é verdade. Boa. Mas só que ali o ministério era militar, né? Sim. Não, mas boa. Era outro exército. Top, cara. O homem tá... tá ligado. Tá ligado, o homem é fogo também, viu? Sim, o homem tá no espírito. E daí eu peguei e falei assim, não. E daí ele olhou pra mim e falou assim, meu amigo, não me interessa se você quer servir ou não. Não acredito, cara. Tal dia, no tal horário, você vai ter que estar lá na capitania pra você fazer a prova física e teórica. E carimbou lá e não me... Você perguntou então. Foi, não, então, daí eu olhei aquilo ali. Deus abençoe esse soldado aí, sei lá. Daí meu amigo assim, vamos lá pagar, não sei o que. Eu falei, meu irmão, paga você lá, porque comigo não rolou. Daí ele, o que aconteceu? Cara, ele não me liberou, eu tenho que fazer a prova lá. Beleza, né? Tranquilo. E daí já comecei a sentir assim, falei, o que tá acontecendo? E orando a Deus, Senhor... O que tá pegando? Perfeitamente. O servir é contigo, Senhor. Não, né? E eu daí, sou outro soldado. outro soldado.
Ser outro soldado, né? Perfeitamente. O soldado de Cristo. Entendeu certo? Não, mas é Senhor. É o Senhor, né? Não. Daí, beleza, fui. E falei com Deus, Senhor, eu vou fazer tudo certo aqui. Claro, Eu não vou burlar nada. claro. Eu vou seguir o que tem que ser feito. Mas eu vou ser honesto aqui. E daí fiz a prova teórica. E depois eles levaram a gente para a parte prática. A parte prática era assim, era uma sala com vários estandes e você ia passando por etapas. Então, por exemplo, chegava numa parte, o cara falava assim, ó, é uma máquina que ela tem uma precisão de peso. Você puxa a alavanca e daí mostra quantos quilos ali você Entendi. de força e tal. E daí você ia passando, né? Todos os exames físicos e tal. E daí você não podia reprovar em nenhum. Tem um que sopra alguma coisa, né? E sopra, tudo, visão e tal. E daí eu fui passando, só fui escutando o cara falando assim, Thiago apto, Thiago apto, Thiago apto. Pô, aquilo ali começou a me incomodar. Nó. E daí eu pensei, falei, ó, vou agora no último, o último teste e vou ver o que tá acontecendo. Daí o cara falou, não, essa última parte aqui não é teste. Nós só vamos tirar aqui a medida da sua farda e tal, não sei o que, bababá e tal. E daí eu falei, não, tudo bem. Daí eu falei, não, mas só que ainda, eu projetando na minha cabeça, eu ainda posso desenvolver aqui uma técnica, uma estratégia para que eu não vá pro colégio, né? Não vá servir. Daí, cara, uma fila enorme e eu falei, vou ficar por último. Porque daí eles vão chamando, as vagas se encerram e aí eu tô de boa. Isso eu fiz, fiquei lá quietinho no meu canto, que nem Jonas, cara. Escondidinho lá, entendeu? No barco lá. Eu fiz isso. Daí foi o primeiro. Saiu feliz. Eu vou servir e tal, não sei o que, beleza. Entrou o segundo. Ah, eu vou servir também. Daí eu coloquei na minha cabeça, pô, se o primeiro foi e o segundo for, então vai que o terceiro agora é pra chamar pra dispensar. E pela minha surpresa, ele me chama por terceiro. Pô, eu lá no último lugar, lá no cantinho lá. Daí todo mundo olhando, eu vou lá e ele falou assim, Thiago, só te chamei aqui pra dizer que tal data você tem que vir aqui pra buscar sua passagem. Porque você vai com a gente pro colégio. Daí eu falei, não pode. Eu falei, não pode. Eu falei assim, não pode. Eu cheguei e falei, não pode. Como assim? Eu falei, não quero ir. Eu falei, eu não quero ir. Você imagina o teu coração não, ali começou. Assim, e ali na hora, conversando com Deus, falei, Senhor, eu vou jogar real aqui e seja o que o Senhor quiser. E aí? Daí eu falei assim, meu irmão, eu não quero servir. E daí ele veio assim, como não? Você pode crescer, você pode se desenvolver, as suas notas aqui na prova foram boas e tal, e não sei o que. Começou a falar, todos os jovens querem essa oportunidade que você tá tendo, e começou a falar. Daí eu falei, mas eu não quero, meu irmão. Daí, mas por que você não quer? Eu falei, meu irmão, eu quero ser pastor, cara, desde criança. Caraca. E daí ele olhou assim pra mim. Também, será? Não sei, mano, não sei. Só sei que daí ele olhou. Com sua cabeça e pensou, meu Deus do céu, o que esse cara tá me falando aqui? Perfeito. Daí ele perguntou assim, que religião que é tua? Eu falei, sou adventista do sétimo dia. E o meu sonho desde criança não é servir a Marinha, mas é ser pastor. Caraca, mano. Parece que Deus botou o cara de frente a uma situação pra ver se ele... O que ele ia decidir, né, mano? É isso mesmo? É isso. É. E aí, velho? Vamos ver isso mesmo, né? Vamos ver isso mesmo. Daí ele assim, daí ele falou assim, Thiago, nós não podemos te dispensar. Porque aqui as suas notas e tal. O que eu vou falar aqui no relatório? Daí eu lembro que um tenente, esse era o da Marinha, tinha um do exército lá, levantou, bateu nos ombros dele e falou assim, libera o rapaz. Jesus amado, mano. Falou, libera o rapaz. Não, até aí tudo bem. Ele me dispensou. E daí, amigos, até mesmo parente, que não sabia do chamado, começaram a pesar minha mente, falando assim, você é louco. O que você fez? Você é maluco, cara. Entendi. Você trocou o certo pelo duvidoso, irmão. O que você tá fazendo com a tua vida? Alguns chegaram a falar assim pra mim, amigos, falaram assim, Thiago, cara, vai pra Marinha e depois peça perdão pra Deus, cara. Mas assim, note. Man, que loucura, note. É dentro da limitação de cada um. Eu entendo.
Não, fala assim, E sabe, eu Zóia, imagino isso na sua cabeça, perfeitamente. E Zóia, hoje eu entendo o seguinte, até faço aqui um parênteses Cara. Claro. para fica à vontade. esse corte aqui, né, nesse assunto que a gente está falando, até vocês que estão nos ouvindo, é porque muitas vezes, quando você está num crescimento com Deus, você tem uma experiência com Deus, você tem ali, cara, o Espírito Santo deixando muito claro para você o que Ele quer da sua vida. Muitas vezes as pessoas, elas vão falar coisas, elas vão agir de alguma forma, mas não é por causa que é maldade apenas. Eu entendi. É porque elas não têm essa noção clara do que você está tendo. Entendi, man. É muito fácil você, sem as vendas nos olhos, enxergar o contexto É verdade. do que você falar para uma pessoa que está com a visão tapada. É diferente. Com certeza. Você que está enxergando, você pode dizer, olha, não anda por aqui que tem buraco. Mas para uma pessoa que não está enxergando é difícil, cara. Ela vai até te aconselhar que vai por ali. Perfeitamente. E daí eu fui fazer a prova, o vestibular. E eu lembro que eram 50 questões e a nota de corte era 21 pontos. 21, 22, uma coisa assim, 22. Pra brigar por uma vaga. Eu lembro que eu fui e tal. Meu irmão, a minha cabeça estava assim, cara, a mil, de tanta coisa na cabeça, tanta coisa acontecendo, muita gente falando, né? E graças ao bom Deus, minha família me apoiando e tal. E daí, de repente, quando eu terminei a prova, passou um tempo, peguei o gabarito. Eu peguei a prova, né, que eles entregam lá pra gente. Entreguei o gabarito e quando saiu ali resultado. o gabarito no site, né? Pra Claro. Conferir. Conferir e tal. Meu irmão, sem mentira, cara. De 50 questões, sabe quantas que eu tinha acertado, irmão? Nada, meu irmão. 7 questões, mano. 7? Só pra você ver como que estava a minha cabeça, cara. De tudo isso acontecendo, cara. De tudo isso acontecendo, irmão. Galera aqui e tal. 7, 8 questões. Foi tudo na mesma época? Foi na mesma prova, tudo. Isso tudo na mesma época. Eu fiz o alistamento, isso aconteceu e depois de semanas eu fui fazer o vestibular. E daí fiquei com aquilo na cabeça e agora? E daí eu fiquei pensando assim, poxa, eu não fiquei assim revoltado com Deus. Em nenhum momento também duvidei do chamado dele pra minha vida, não foi isso. Mas eu fiquei pensando assim, Senhor, e agora? E daí eu falei assim, eu sei que o Senhor ainda tem poder. O Senhor ainda tem o seu chamado presente na minha vida. Claro. O Senhor pode todas as coisas. E daí quando chegou o resultado, eu lembro que minha família se reuniu na frente do computador, colocamos o sofá e tal. Todo mundo lá, vai filho, abre o site e tal. Eu já sabia pelo gabarito ali, né? Já sabia mais ou menos. Não tinha compartilhado com a minha família, apenas conversado com Deus. E daí eu lembro que quando eu entrei lá na classificação, fui ver meu nome, pela minha surpresa, cara. E pela confirmação. Não estava lá, é óbvio. Como você vai passar, meu irmão? 50 questões, acertar 7, né? Então. Não, a gente vai aprendendo um pouquinho aqui, dá aquele suspense, né? Sim. Mas só que assim, irmão, eu, no mesmo momento, minha mãe ali me abraçando, filho, você é novinho, teu primeiro vestibular, fica tranquilo, você pode tentar outras vezes. Só que ali no meu coração, assim, não, Deus ainda tem. Deus tem poder, Deus tem plano, tem propósito. Não acredito que vai acabar nisso aí. Não acredito, cara. Não acredito que vai acabar nisso aí. E daí, o que acontece? Daí a minha mãe olhou e falou assim, filho, tá escrito alguma coisinha. Fecha essa aba aqui. Daí eu fechei. Olha aqui na página. Dá uma lida aí, no canto inferior, no rodapé, do lado esquerdo. Tem uma coisinha aí, escrito atenção. Dá uma lida aí, eu não tô conseguindo enxergar daqui e tal. E daí fui ler, mano. Cara, quando eu fui ler, tava escrito bem assim. Atenção aos candidatos de teologia. Uma boa parte das provas foram extraviadas. Então, você me emociona, cara. Então, os candidatos de teologia terão que refazer a prova. Nossa, segunda chance. Os caras te deram segunda chance. Nossa, mano, eu tô arrepiando até os pés aqui, mano. Mano. Sério, eu tô me sentindo lá nesse dia com ele lá, cara. Mano, cara, eu lembro como se fosse agora, isso me emociona até hoje, mano. Nossa, emocionante. Eu olhei aquilo ali, minha família olhando e tal, e a gente chorando, cara, orando a Deus, Senhor.
Era de teologia, Era então. teologia. Que você falou que foi fazer vestibular, mas não falou do quê. É verdade. Não falou, mas eu imaginei que fosse. É porque eu falei do seminário, né? Daí Cara, era de teologia, Foi, mano. foi. Entendi. fazer teologia, mano. Daí, Eu quero saber o final da história. cara, daí, Você mano. também quer saber? Você quer saber o final da história? No próximo episódio. Como diz o Chaves, né? Neste mesmo canal, né? Nesse mesmo canal. Meu irmão, foi, cara. E daí eu transferi a minha prova porque Caraca, na nossa então igreja anularam aquela prova. anularam. Daí na nossa igreja tem um ministério chamado Colportagem. É onde você vende livros. É um ministério muito legal. Leva a mensagem de Deus de uma maneira escrita. Tá. É um ministério assim fantástico. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais a respeito desse ministério, é top. Colportagem, cara. É fantástico assim a obra. E eu fui, nunca tinha ido, foi a minha primeira experiência. E daí eu transferi a minha prova para o Colégio Adventista de Porto Alegre. Eu fiz lá. E daí fiz a prova lá e tal, tudo tranquilo. Fui pro Ministério da Colportagem. E daí quando eu estava voltando das visitas, o líder estava bem na porta, assim. E daí ele falou assim, galera, entre todo mundo que eu quero conversar com o Thiago lá fora. Eu nem sabia, fiz a prova, tinha até esquecido a prova. Aí, é sempre assim. Cara, Quando vem dele, você até esquece, cara. Você nem verdade. lembra. É uma coisa que é de graça, né, cara? Verdade, Flui. Verdade. O outro, você tava na pressão de saber, não sei o quê. Não, pelo contexto, né? O contexto todo ali vindo do já alistamento e tal, né? E daí, fiz a prova, de repente ele falou, você passou. Mas eu falei, passou em quê, meu irmão? O que você tá falando? Daí ele falou, você já sabe da notícia? Teus pais ligaram? Eu falei, não sei. De que notícia? Eu acabei de chegar da rua, meu irmão. Olha aqui, eu só quero tomar um banho, comer alguma coisa. E ele falou, vem aqui, deixa eu te explicar. Ele falou, meu irmão, acabei de pegar o resultado ali. Ó, velho. E teu nome está dentro dos aprovados pro curso de teologia, mano. Você vai começar. Você vai, mano. Mano, daí foi choro. Peguei o cara, comecei a levantar. Caraca, eu falei assim, cara, e foi. E daí, meu irmão, agora vem o ponto que você falou ali, a gente estava comentando a respeito do deserto. Do espírito aí do deserto. Do deserto. Dos planos de Deus. Perfeitamente. Quando Deus tem um plano e eu perguntei, cara, mas você não acha que para Deus fazer o plano dele com a gente tem que se entregar? Perfeito. Se render, né? Daí, irmão, fui pro colégio. Meu irmão, eu não venho de uma família rica financeiramente falando. Mas graças ao bom Deus, em termos de educação, em termos de herança espiritual e tal, é muito positiva, louvado seja Deus. Que mais importa. E eu lembro que, mas assim, mesmo não vindo de uma família rica financeiramente, os meus pais, com muito suor e trabalho, eles deram o que eu e os meus irmãos precisávamos, né? Então a gente não tinha aquela necessidade já de trabalhar cedo. Cara, a gente aproveitou a infância, a gente se divertiu. O que a gente precisava, os pais iam lá, compravam, né? Então, assim, e eu tinha também uma vida muito tranquila. Né? Na verdade, muito mais tranquila do que eu imaginava. Ou melhor, do que você esperava, né? Então, só pra vocês terem uma noção, era roupinha limpinha, dobradinha. Eu só tinha o trabalho de colocar a colher na boca. Pratinho feito, né? Mamãe que tá assistindo a gente tá ligado, né? Vida maravilhosa, hein, mamãe? Sim. Oi? Como é que é o nome da mãe? Cida. Aí, Cida, alô, Cida. Obrigado pelo Tiagão, Cida. Um beijo em você aí. Foi, olha. E continua assim ainda, depois de casado e da filhinha. Vem aqui. Isso é bom demais. É bom demais, louvado seja Deus. Amém. E daí, só que assim, Deus precisava me tirar dessa situação. Claro. Deus precisava fazer com que eu começasse a desenvolver calos, entendeu? A ver a vida como ela é. Perfeitamente. Você não podia ir dessa forma. E daí eu lembro da história de José. Entendeu? Antes mesmo de José ir para a função que Deus havia já projetado para a vida dele, ele precisava ter calos. E eu falo para você porque quando eu cheguei no NASP, os meus pais pagavam 75%, acho que era 75%, não lembro. Meus pais pagavam uma parte e eu trabalhava uma outra parte lá. Trabalhava 5 horas por dia. Tá. E daí eu lembro que eu cheguei para falar com a irmã, com a assistente social, a Persília. E ela falou assim para mim, Thiago, seja muito bem-vindo, e estendeu as mãos. Depois, no 4º ano, ela explicou o porquê de ter estendido as mãos.
ela falou, eu queria saber se nas tuas mãos tinha calo para você trabalhar. Porque entendendo que você está aqui para ser pastor, era preciso que você começasse a ter calo aqui. Cara, ela falando pra mim, eu parecia que era Deus falando comigo, sabe? Que isso. O Espírito Santo falando. Era como se Deus estivesse me explicando tudo que eu passei naquele lugar. Cara, foi coisas boas. Até quem não conhece, quer procurar o NASP, né? Universidade de São Paulo Adventista, cara, é um lugar bacana, é assim, um lugar fantástico. Mas daí ela pegou então e disse assim, você tem duas opções. Ou você vai trabalhar na cozinha, ou você vai trabalhar no jardim, na agricultura. E molecão, né, cara, fiquei pensando assim, falei, cara, nisso passou um trator, né? Na minha mente já projetei, imagina eu em cima desse trator aqui, ó, entendeu? Daí eu cheguei pra ela e falei, manda pro jardim que eu vou arrepiar lá com os caras, vou arrepiar com os caras e tal. E daí eu lembro que eu cheguei lá com a guia de serviço, o seu Amós chegou pra mim, o chefe lá, seja muito bem-vindo novamente, estendeu as mãos pra saber se eu tinha calo. E daí, como ele era mais brutão assim, ele falou, olha, nós vamos mudar esse teu perfil, hein? Daí ele falou assim, espera um pouquinho que eu vou lá no barracão e vou te apresentar o teu instrumento de serviço. Meu Deus. E ele trouxe uma enxada, mano. Tu falou, puta, devia ter ficado na cozinha. Mano, e ele veio com uma enxada. Cara, o colégio é gigante. Ele falou, você vai tirar as braquiárias do jardim aí e vai fazer isso 5 horas, meu irmão, no dia. Eu lembro que eu trabalhei, cara, que as bolhas, criou bolhas nas minhas mãos e elas estouraram. A Bíblia fala dos valentes de Davi e teve um valente que ele matou tantos soldados que o sangue escorria na espada, chegou a grudar nas mãos dele, né, a espada, devido ao sangue ali. E só que no meu caso foi a bolha. Eu tirei minha mão assim da enxada, cara, eu não conseguia abrir. E dor no corpo e tal. E daí eu comecei a travar uma briga com Deus. E é por isso que é importante a gente, cara, não romantizar as coisas. Mas a gente ser muito realista nisso daí. É verdade. E eu comecei a entrar naquele jardim e brigar com Deus lá. E a minha briga com Deus era o seguinte, Senhor, eu vim ser pastor. O que tem a ver esse negócio de enxada? Que isso é bom demais, cara. Entendeu? Botar pra servir agora que é... Entendeu? Nossa, O que tem a ver esse negócio de sensacional, enxada, cara. irmão? Muito bom. 2 anos ralando aquele lá. Rachando lenha. Entrando no milharal. Meu, aquelas folhas do milho, cara, corta que nem gilete, irmão. Corta. Eu Verdade. entrava lá pra pegar milho, saía de lá só quando ia tomar banho, aquela ardência. E eu chegava, Senhor. Daí do jardim, me chamaram para um centro de comunicação. Eu falei, cara, estourei. Centro de comunicação, 2 anos, chega de ralar, né, mano? Fui lá, me apresentei pra chefe. E ela falou, você que vai vir aqui pra trabalhar na limpeza? Eu falei, o quê? Limpeza? Não, eu vim aqui pra trabalhar no centro de comunicação. Ela falou, sim, aqui é o centro de comunicação, mas a gente tá esperando você pra limpeza. Nossa, cara. E perfeitamente. E dela falou assim, eu vou te ensinar, vamos ali, eu vou te ensinar como que você vai limpar o banheiro. Nó, velho. Daí o que eu fazia, cara? Eu colocava uma placa ali, limpava o banheiro, colocava uma placa de interditado, entrava no depósito e ali começava a brigar com Deus, Senhor. Nó. De enxada, de agricultura, agora para limpar banheiro. O que isso tem a ver, irmão? É claro que eu tô falando para vocês aqui de uma maneira bem tranquila, mas a conversa não era assim. É, não, com certeza a gente não entende. Era assim. E eu vou falar para você, olha, hoje eu entendo e louvo ao Senhor por todo o processo. É que se a gente, de fato, cara, estender esse tempo aqui, a gente ia longe, porque não parou por aí. Então eu fui trilhando várias etapas. Eu tô falando isso só para entender que assim, quando Deus nos chama para uma obra, quando Deus nos chama para um ministério, é importante a gente ter isso claro na nossa mente, que antes de você fazer a obra de Deus, é preciso que você seja primeiro matriculado na escola de Deus. E a escola de Deus se chama deserto. É ali que Deus vai aparar suas arestas. É ali que Deus vai te manter no propósito. É ali que Deus vai começar a colocar no seu coração significados espirituais que hoje você acaba não tendo. Mas o problema muitas vezes é que pessoas recebem o chamado de Deus. Pessoas recebem ali o ministério, mas não estão dispostas a pregar, a pagar o preço. Hoje muitas pessoas querem ser um pregador da alta, um pastor que está hoje
em todos os podcasts, pessoas que estão falando aí, influentes. Então todo mundo quer ser aquelas pessoas, mas ninguém quer pagar o preço que eles pagaram para chegar onde estão. E Deus, ele faz assim com a gente. Não é que Deus quer que você seja... não é que Deus quer que você seja o maioral, não. Mas Deus quer que você seja o servo dele. Mas um servo bom e fiel. Um servo que viva propósitos. E não que viva holofotes. É um servo que ganhe almas. E não likes. Com certeza. É um servo que entenda e que receba o Espírito Santo e não aplausos. Mesmo. E quando Deus pega pessoas assim e começa a moldar do jeito dele, é onde a gente começa a se esvaziar. Eu vou falar pra você, dói. Claro que dói, meu irmão. Dói, cara. Uma vez eu morei numa kitnet lá no Sítio Cercado. E você conhece ali, né? A Francisco Derosso, aquela subidinha. Não é tão simples. Meu irmão, eu subia e descia a pé aquele negócio. Eu saía de casa cedinho, 8, 9 horas da manhã. E eu voltava pra minha casa ali 11 horas. Descendo aquela ladeira ali da Francisco Derosso. Tinha vezes que eu tinha que me segurar na parede porque as minhas pernas tremiam de tanto cansado, sabe? Do cansaço. Então, ou seja, eu tô falando isso porque é importante a gente entender, Zóia, de que não é um mar de rosas o chamado do Senhor. Sim. E também não é ruim. Não. Mas o problema é que a gente não entende muitas vezes que antes de Deus operar e falar assim, filho, agora vai... É que Deus precisa operar na gente o trabalho de intoxicação. É verdade. E muitas vezes vai pegar no seu calo, muitas vezes vai pegar a sua estrutura, a sua mentalidade, vai te sacudir e falar assim, calma, eu estou te chamando, eu estou te orientando, deixa eu agir na sua vida para que você de fato seja habilitado para ser a minha testemunha. Isso é importante. E é importante a gente frisar. Então, ou seja, se você recebeu o chamado de Deus e Deus te matriculou na sua escola, não desanime por mais que você sinta dificuldade, mas saiba que Deus está contigo. E no momento certo Ele vai falar assim, filho, agora vai. Só que o interessante é que nesse processo você não sente, ou melhor, você não passa dificuldade sozinho. Você sente sim dificuldades, você sente ali o seu calo, o seu eu, você sente ali muito pesado, mas ao mesmo tempo que você está nesse processo, Deus ele vai te mostrando, moldando e criando situações e vidas vão sendo transformadas e pessoas vão abrindo o coração e daí pessoas vão aparecendo e o milagre de Deus acontecendo e daí a revelação de Deus... Ele vai se manifestando em presença para você, vai né? se manifestando, você vai vendo nitidamente e declaradamente assim o sobrenatural contigo, você vai entendendo em cada passo, em cada respiração que Deus está contigo. É verdade. E daí Deus te leva a você fazer coisas que você não esperava fazer. Sabe por que, cara, isso acontece? Não. Cenas dos próximos capítulos, não? Tiago é bom, cara. Nós temos que trazer ele mais. Fazer o suspense. Pode falar por que acontece, será? Mas... Você já deixou o gancho pro próximo aí, ó. Você não quer falar hoje? Você quer falar outro dia? Irmão, eu acho que Você acha que Jesus falou disso? Falou, meu irmão. Claro, né? Falou demais. Só que assim, é importante, né? A gente ser muito pedagógico. Porque assim, né? Deus é pedagógico. Não foi à toa que Ele fez um templo, né? Ali, o santuário. Tem o santuário celestial, o santuário terrestre. Para ensinar que tipificava Cristo perfeitamente. Eu acho que essa semana aí, esse momento que passamos aqui, eu acho que já foi tipo, muita informação. É verdade. Eu acho que tem muita gente passando pelo mesmo processo. E vou dizer pra você, meu amigo, independente do processo que você estiver passando, não desista, viu? Continue. Tá doendo? Vai com dor. Exato. Tá com medo? Vai com medo. Vai com medo, só vai, mano. Primeiro verdade. Começa, que Deus aperfeiçoa. Mano. Meu Deus. Olha, eu nem falei nada aqui, porque eu tô escutando aqui, só recebendo do Tiago. E tem muitas coisas aqui que o Tiago falou, pastorzão aqui, que... Deus tratou na vida dele igual tratou de... Ele deu o exemplo de José, né? Às vezes tá acontecendo umas coisas na vida da gente que a gente não tá reconhecendo o tratamento de Deus. Mas ele tá tratando como um jardineiro trata de uma flor, de um jardim. Ele tá cuidando do seu jardim. Ele tá cuidando da tua terra. Então,
eu vou convidar o Thiago pra estar mais uma vez, porque aqui ninguém nunca vem uma vez só. Sempre vem mais de uma. Tá, Thiago? Rapaz, então, é um privilégio, viu? É um se privilégio. você puder, tá agradeço. feito o convite. Agradeço. Pra gente continuar o que você tá fazendo aqui hoje. E aí a gente vai continuar com essa pergunta que você fez. Sabe por que que Deus faz isso com a gente? Porque existe um plano e existe uma vontade dele pra você. Existe uma vontade dele para que a gente faça algo por ele. E no próximo episódio de Todo Tempo Podcast, o Thiago vai trazer isso com mais sustentação na boa palavra. A gente conheceu um pouquinho do Thiago. Muito obrigado, Thiago. Nós vamos encerrar por aqui hoje, que já tem bastante vídeo aí para vocês. Conheceram o nosso querido pastor aqui, amigo que eu conheci, vai vir mais vezes, com certeza ele tem muita coisa para falar. Hoje foi só o primeiro, mas nos próximos vocês vão conhecer um pouquinho mais. Então, Thiago, dá sua palavra final aí pra galera e chama eles pro próximo vídeo aí. Primeiramente, quero agradecer a Deus pelos momentos que passamos aqui. Sempre é bom testemunhar. A ideia de falar um pouco dessa história, da minha história, não é para dizer que eu sou o cara, não, pelo contrário. É para mostrar que o que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua, Zóia, pode fazer na sua, Edson, pode fazer na sua também, que está nos acompanhando. E nós ficamos muito felizes porque mesmo sabendo que nós somos, Deus é misericordioso, tem derramado suas bênçãos na nossa vida de uma maneira assim grandiosa. Sim. E eu quero muito agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar testemunhando. E eu agradeço o convite, viu? Que bom, cara. A gente fica feliz. E o ambiente aqui é muito agradável, é muito bom. Rapaz, a gente criou uma harmonia desde o primeiro dia que a gente se conheceu. É verdade, cara. Olha... E tem se intensificado isso e que cresça cada vez mais para a honra e glória de Deus, né? Amém. Eu sei que você também tem um ministério, Zóia, gigantesco. E o meu desejo para você e para vocês também, todos que aí nos acompanham, é que os planos de Deus sejam de fato presentes na vida de vocês e que se faça a vontade de Deus na vida de vocês, irmão. Muito obrigado. Muito obrigado, man. Deus te abençoe. Valeu, mano. Deus abençoe a cada um de vocês. Que a semana de vocês seja maravilhosa em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Valeu? Até o próximo. Tchau, Edson. Tchau pra vocês. Até mais.